Se vocês acompanharam a live passada, nela nós tratamos dos pontos iniciais referentes à extinção do crédito tributário. Até que o título foi Capítulo 9, Extinção do crédito tributário, parte 1. Agora nós vamos para a parte 2, em que a gente vai abordar a parte referente às outras hipóteses de extinção, as mais importantes, as que são mais cobradas em prova. E aqui eu vou dar uma atenção toda especial à compensação e à parte relativa à decadência e prescrição. Então a gente vai abordar deste livro, capítulo 9, vamos falar agora fundamentalmente do item 9.1.2, que é o que trata de compensação. Quanto a esse item, eu peço que vocês deem uma atenção especialíssima às súmulas várias que abordam a matéria, que são comentadas detalhadamente no tópico compensação no livro. As bancas adoram cobrar essas súmulas, tanto cobrando a literalidade das súmulas, quanto, quando querem aprofundar mais um pouco a matéria, cobrando questões concretas em que você precisa conhecer a súmula e sua correta interpretação para responder corretamente a questão. Nesse sentido, eu destaco, quando a gente fala em compensação, a gente tem que lembrar que quase tudo em direito tributário tem que estar em lei. Então a compensação tributária também é prevista em lei. Não basta que existam créditos recíprocos, porque quando a gente fala em compensação, você tem José devendo a João, João devendo a José. Se José deve 100, João deve 70, então se faz a compensação e o José paga 30, né? Então na realidade você compensa os débitos, as obrigações se extinguem até onde se encontrarem. Em direito tributário, além de existirem obrigações recíprocas, líquidas, certas, vencidas, exigíveis, é necessário se cumprir requisitos legais. Por isso que, por exemplo, a jurisprudência considerava válida a lei que existia na esfera federal, que só permitia compensação de tributos da mesma espécie. Você tinha perante a União um tributo administrado pela Receita, por exemplo, um crédito você tinha a receber de PIS ou COFINS, e queria compensar com um débito seu de imposto de renda, certo? E não podia compensar porque eram tributos de natureza diferentes, com destinações diferentes. Lembrar que PIS e COFINS são contribuições para a Seguridade Social. E o imposto de renda é um imposto que tem uma parcela da arrecadação vinculada a fundo de participação, a regra é não poder vincular outras despesas. Então você tem destinos diferentes e a União entendia que não seria razoável fazer a compensação. A jurisprudência considerava válida essa regra, que foi alterada, mas ficou a jurisprudência dizendo que requisitos podem ser criados. E nesse contexto, eu destaco a súmula número 464 do Superior Tribunal de Justiça, comentada na página 548 desta 14ª edição, em que se fala que a regra de imputação de pagamentos estabelecida no artigo 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária. O que é isso? Você está falando em compensação, então você tem um crédito perante a Fazenda Pública Federal, por exemplo, e a Fazenda Pública também lhe deve alguma coisa. Às vezes a Fazenda Pública lhe deve bem mais, quer dizer, você tem um crédito, a Fazenda lhe deve, né? Além disso você tem um débito, tem um crédito e um débito. A Fazenda deve bem mais do que o seu débito. Então você vai sair compensando mês a mês, período de apuração a período de apuração. E aí vem a questão do seguinte, se você tem um crédito, a Fazenda está lhe devendo, esse crédito é de R$1 milhão, e todo mês você vai compensando 50 mil, a questão é, o que você está compensando? Né? O débito que você tem, você está compensando com aquele crédito que você possui. Ele vai ser abatido daquele débito. Vai ser abatido no valor do principal ou dos juros. Veja, a Fazenda Pública também tem que pagar juros. Então suponha que desse R$1 milhão, 800 mil reais se referem a tributos, 200 mil se referem a juros. Então quando você compensar os primeiros 50 mil reais, esses 50 mil reais você abate primeiro dos juros, primeiro do principal, que é o tributo que você pagou indevidamente e está pegando de volta, ou há uma repartição proporcional? Bem, o Código Civil, no artigo 354, diz que o abatimento, né, a amortização vai ser feita em primeiro lugar nos juros. Só que a lei tributária federal, a lei de compensação federal, prevê a compensação sendo feita proporcionalmente entre juros e multa. Então você pegaria esses 50 mil reais, abateria um pedaço dos juros, um pedaço da multa. Isso pode parecer bobagem, mas o que acontece? Como o Código Tributário diz que a restituição, veja, se você está compensando, dentro de cada compensação tem um pedido de restituição. Né? Você só pode compensar aquele crédito que seria restituível. Tanto é que tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz que se tem uma sentença declaratória dizendo que você tem direito a uma devolução, você pode optar. Ou você recebe aquilo via precatório ou você pode compensar. Então, quando você vai compensar, claro, você teria direito à restituição.
Então lá se diz que a restituição vence juros não capitalizáveis. O que é juro não capitalizável? É juro que não incide sobre juro. Então, por exemplo, se você tem um débito de 100 mil e todo mês tivesse juros de 10%, só para facilitar o cálculo, né? Bacharel em Direito, como é meu caso, só gosto de fazer conta com 10 e 20. Então, todo mês 10%. Então, com um mês você estaria devendo 110 mil. 10% a mais. Aí no mês seguinte, mais 10%. Aí viria a pergunta: 10% de 110 mil, que é a dívida toda, ou 10% só dos 100 mil? Se você disser que é 10% dos 100 mil, é porque os juros não são capitalizáveis, porque não vai incidir juros sobre os juros. Vai incidir só sobre o montante do principal. Se você disser que é sobre 110 mil, é porque os juros são incorporados ao capital, de forma que no outro mês a incidência vai se dar sobre o capital todo, sobre os 110 mil. Bem, em direito tributário se diz que a restituição a que você tem direito vence juros não capitalizáveis, ou seja, só incide sobre o capital. Eu expliquei tudo isso só para mostrar para você o seguinte: para o cara que tem direito à restituição e vai, ao invés de restituir, compensar, seria mais interessante a regra do Código Civil. Porque se você, a cada pagamento, aqueles 50 mil que ele vem abatendo todo mês, você abate dos juros em primeiro lugar, o capital total, aqueles 800 mil, que eu dei o exemplo de 800 mil total de débito tributário, né, de indébito tributário que você vai receber de volta, e 200 mil de juros que a Fazenda está devendo. Se a cada vez você vai abatendo só dos juros, o capital fica intacto. E como os juros só incidem sobre o capital, então todo mês ele continuará incidindo sobre os 800 mil. Já a regra prevista na esfera federal, abater proporcionalmente um pedaço dos juros um pedaço do capital, é ruim para o contribuinte, porque vai diminuindo o total do capital e, portanto, diminuindo os juros que ele tem a receber na sequência. Então os contribuintes foram para a justiça dizendo que tem que usar o Código Civil. Em primeiro lugar, o Código Civil fala dessa regra dizendo que salvo disposição em contrário. E nós temos disposição em contrário em matéria tributária. E em segundo lugar, mais importante, apesar de ter colocado em segundo, mas não pelo grau de importância, a compensação tributária segue regras próprias, pode ser disciplinada por meio de lei. Então a lei federal falou que vai haver um abatimento, uma amortização proporcional, juros e multa, e isso vale na esfera federal. Daí a súmula, que lendo só a súmula não dá para entender exatamente o que foi discutido, dizendo que a regra de imputação e pagamento estabelecida no artigo 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária. Ou seja, a lei de cada ente federado é que vai disciplinar. O caso que eu falei de abater proporcionalmente em juros e multa é o que diz a lei federal. Não garanto que é a mesma regra que vale para estados e municípios, mas garanto que estados e municípios têm autonomia para disciplinar essa matéria. Também chama a atenção a súmula 212 do STJ, que diz que compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. A lógica é que o grau de certeza necessário para haver a compensação, lembre que a compensação é entre créditos líquidos, certos, vencidos e exigíveis. Líquido, liquidez é certeza do valor, não tem dúvida quanto ao valor, e certeza é quanto à existência. Então o crédito certo é aquele sobre o qual não paira dúvida. O que se entende é que o grau de certeza necessário para que haja compensação é incompatível com essas decisões cautelares, antecipatórias, que são essencialmente temporárias, essencialmente reversíveis. Ok? Então, por conta disso, se colocou, e a gente aprofunda mais o detalhamento dos motivos que levaram a essa conclusão, se colocou que esses provimentos não são adequados para a compensação tributária. Contudo, eu quero chamar a atenção que o mandado de segurança, que essa súmula foi alterada, porque antes ele falava só em liminar e mandado de segurança. Não é suficiente, não é adequado para a compensação tributária. Então se diz, o mandado de segurança, ele é a ação adequada para declarar direito à compensação tributária. Então veja, liminar e mandado de segurança não. Nem liminar, tutela antecipada, ou qualquer outra medida cautelar é ação judicial. Mas o mandado de segurança é. Mas eu fiz essa introdução toda para falar de um ponto que é de gigantesca relevância, porque foi esclarecido finalmente pelo Superior Tribunal de Justiça no ano passado. Porque ele tinha proferido uma decisão que eu comento na página 551, tá ali o RESP 1.111.164 da Bahia, em que o STJ tinha firmado uma tese dizendo o seguinte: é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança. Muito bem, então você tem que comprovar que recolheu um valor a maior.
Essa súmula gerou uma grande confusão porque ela não separou duas situações distintas. Às vezes, o contribuinte vai para a justiça com mandado de segurança querendo que se formule um juiz específico sobre as parcelas que ele tem direito a restituir, com definição dos valores, inclusive. Então, claro, como a ação do mandado de segurança é uma ação documental, como o contribuinte tem que apresentar prova pré-constituída de tudo que alega, então se ele quer juiz específico sobre os valores, ele precisa trazer todos os comprovantes dos recolhimentos indevidos ou maiores que o devido, certo? E isso está em consonância com o que foi simulado. No entanto, às vezes o contribuinte vai para a justiça alegando que aquela cobrança é inconstitucional e pede em sede de mandado de segurança que se diga que é inconstitucional e que, portanto, o contribuinte tem direito à restituição do que ele recolheu ao maior. Não é mandado de segurança contra a lei em tese. Você não vai para a justiça só para dizer que a lei é inconstitucional. Você tem que demonstrar que é contribuinte daquele tributo, que é sujeito passivo daquele tributo, está sujeito àquele tributo, que fez recolhimentos indevidos, só que você não precisa detalhar, demonstrar cada um dos valores, porque o juízo vai ser formulado no mandado de segurança, é só aquele juízo de que você tem direito a restituir o que tenha pago a maior. Nesse caso, o STJ decidiu que você não precisa, obviamente, trazer todos os comprovantes. Os comprovantes devem ser apresentados à Fazenda Pública quando o mandado de segurança transita em julgado, dizendo, olha, o cara tem direito à restituição. Então ele vai para a Fazenda Pública liquidar, no sentido de tornar líquido, né? Definir o valor preciso do que ele tem a restituir. Então, logo na página seguinte, na página 552, aí eu falei do julgamento conjunto de dois recursos especiais, se você quiser procurar um deles, o 1.365.095 São Paulo e o outro 1.715.205 São Paulo. O STJ julgou os dois mandados de segurança, os dois recursos especiais, desculpem, e firmou duas teses, falando especificamente do esclarecimento da tese anterior, dizendo, olha, se o cara quer juízo específico sobre parcelas, tem que trazer todos os comprovantes. Se ele quer apenas declarar que ele tem direito à restituição, cujo valor vai ser definido com a apresentação dos comprovantes para a Fazenda, ele não precisa apresentá-los, tá? Porque antes tinha juiz seguindo a tese anteriormente firmada e em todo caso, se não trouxer todos os comprovantes, o mandado de segurança não vai chegar ao resultado que você quer. Eu não vou não vou considerar segurança porque é prova documental que não foram trazidas aos autos. As provas documentais não teriam sido trazidas aos autos, ok? Então atenção também para esse aspecto. Também, súmula 460, bastante cobrada em prova, que eu também comento no livro, que diz que é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Pode parecer estranho, né? O cara pode ir para a justiça para declarar direito à compensação tributária, mas convalidar a compensação já feita, não. Mas se você for olhar os casos que deram origem a essa súmula, é porque o contribuinte, ele fazia compensação, porque hoje as declarações tributárias permitem que você diga que tem um crédito tributário, um crédito a receber, né, melhor dizendo, um indébito tributário que você pagou tem direito a crédito, e você mesmo faça a compensação com o débito que você tem. Então você chega lá na DCTF Federal e coloca lá que tem um crédito oriundo de determinado processo que vai compensar com um débito. Só que pode ser que a Fazenda Pública não concorde que você tenha aquele crédito, indefira seu requerimento naquele processo. Então, você faz a compensação que fica pendente de homologação pelo poder público. Está dentro da sistemática do lançamento por homologação. Ao invés de fazer o pagamento antecipado, você faz uma compensação antecipada, certo? E o STJ entende que ele não pode tirar da Fazenda Pública o poder de analisar se vai homologar ou não aquela compensação feita pelo contribuinte, até porque a homologação se dá dentro do processo de lançamento, e do procedimento de lançamento, e a gente sabe que o artigo 142 do CTN diz que o lançamento ele é um procedimento administrativo privativo da autoridade administrativa. Então não se pode colocar para o juiz ele mesmo concluir o lançamento fazendo a homologação. Bem, são esses os pontos mais importantes referentes à compensação. Vamos começar agora a falar dos pontos mais importantes referentes à decadência tributária. Acho que a parte que a gente tem mais jurisprudência no capítulo referente à extinção do crédito, uma das que mais tem no Código Tributário, no livro todo, né, é a parte referente à decadência. Se vocês forem olhar lá no índice do livro, eu peço que dê atenção especial a todos os tópicos do ponto 9.1.5, que trata de decadência. E neste tópico eu saio colocando regra por regra, e é bom que vocês percebam que 3 regras são extraídas diretamente da lei. O resto é tudo jurisprudencial. Ok? Então, em primeiro lugar,
E até eu peço desculpas aos que estão acompanhando, porque dessa vez, fazendo essa live meio que artesanal aqui, eu não estou vendo as perguntas que vocês estão formulando, então a interação hoje vai ser menor, certo? Peço perdão por isso, mas espero que mesmo assim, com essa live artesanal, que esteja sendo interessante para vocês o acompanhamento que a gente está comentando aqui. Certamente minha colega magistrada ou promotora está acompanhando, já deve ter mandado pergunta, que sempre acompanha, os que sempre nos acompanham aqui, o Wilton também, sempre. Agradeço a presença, mas peço desculpa pelo caráter artesanal dessa vez, que está sendo no bom e velho. Tomara que esteja pelo menos bom, né? 3G para vocês aí também. Mas a parte de decadência, a partir da página 558 do livro, regra geral sobre decadência é uma regra geral que eu chamo de geral, mas ela está no código, não se diz isso de maneira clara, mas ela é aplicável só para lançamento de ofício e lançamento por declaração. Porque nessas duas modalidades de lançamento, é bom que a gente lembre, quem calcula o tributo devido é o próprio poder público. Então, se o poder público calcula o tributo devido, quando o contribuinte paga, ele extingue o crédito e acabou. Não tem aquela história de esperar a homologação. Então, a regra que foi colocada quanto à decadência nesse caso foi dizer que o prazo decadencial seria de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Caso o exemplo emblemático disso é o IPTU, lançado de ofício, em que a cada dia 1º de janeiro acontece um fato gerador. Portanto, por exemplo, em 2020, 1º de janeiro aconteceu o fato gerador do IPTU, o poder público tem 5 anos para lançar, mas não se conta do fato gerador. Vai se contar a partir do 1º de janeiro do ano de 2021. Veja que na prática o poder público acaba tendo 6 anos para lançar, né? Tem todo o resto do ano 2020 e também vai ter os 5 anos depois de 1º de janeiro de 2021. Então, na prática, o prazo é de 6 anos. Em prova, vamos dizer que esse prazo é de 5 anos, mas é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Logo depois, no item 9512, eu falo da regra da antecipação da contagem, dos casos em que esse prazo vai ter sua contagem antecipada, não vai esperar o dia 1º de janeiro para começar a contar. Antes de chegar em 1º de janeiro, começa-se a contar. Por conta de quê? É quando acontecer no mundo um início de lançamento mediante ato notificado ao sujeito passivo. Por exemplo, suponham que no início de fevereiro, 1º de fevereiro, o poder público nem respeitou o clima carnavalesco e mandou notificação para casa de um contribuinte para ele explicar uma obra em que aparentemente se aumentou a área construída do imóvel. Veja, se a área construída do imóvel for aumentada, a consequência é que ele aumenta de valor e o IPTU aumenta. Então, se você pedir esclarecimentos sobre isso, isso se considera um início de procedimento de lançamento. Como acontece início de procedimento de lançamento também, se o poder público lavra um termo de início de ação fiscal, termo de início de fiscalização. Então, começa-se a partir dali a se contar o prazo decadencial. Veja, não espera o 1º de janeiro do ano seguinte, começa do início de lançamento por esse ato notificado ao sujeito passivo, certo? Atenção para o seguinte: apesar disso não estar claro quando você lê o código, esta regra só vale para antecipar a contagem. Ela não interrompe decadência que já começou a fluir. Então, se não aconteceu nada durante o ano 2020, chega 1º de janeiro de 2021, começa a contar o prazo decadencial, bem, se depois disso o poder público notifica o cara a prestar esclarecimento, isso não tem nenhum efeito sobre o prazo que já começou a correr, porque a regra é que o prazo decadencial não se suspende nem se interrompe. Existe até uma exceçãozinha em direito tributário, né? Lembrar que essa ideia que decadência não se suspende nem se interrompe está lá no Código Civil, mas se de saldo de disposição lá encontrar. Tem um caso específico que a gente vai até comentar daqui a pouquinho, mas não é esse. Esse caso de começo de procedimento de fiscalização, começo de lançamento por ato notificado, só serve para antecipar a contagem, não para reabrir uma contagem que já iniciara, ok? Agora, terceira regra também está na lei, ela fala do caso de um lançamento que já foi feito. Veja, se o lançamento já foi feito, a ideia é nem mais se pensar em prazo decadencial. Afinal de contas, prazo decadencial é para lançar. Se já lançou, vamos nos preocupar com prescrição, que é prazo para ajuizar a ação de execução fiscal. Aliás, aqui em direito tributário não tem como confundir os dois prazos. Se você está pensando no prazo para o poder público mandar aquela cartinha, né, lançar o tributo, notificá-lo e cobrando o IPTU, esse prazo é de decadência. Se já notificou, você quer discutir o prazo para o poder público e para a justiça com a ação de execução fiscal, o prazo é de prescrição. Então, se você já conseguiu lançar, notificou o particular, o normal é que o poder público desestresse com decadência.
No entanto, o CTN vai falar dos casos em que o lançamento que já foi feito venha a ser anulado por vício formal. Atenção, vício formal. Essa regra não vale para vício material. E vício formal, eu explico bem direitinho no livro, que é qualquer vício que não tenha correlação com conteúdo. Não é equivalente a vício no requisito forma do ato administrativo. Lá, quando você estuda administrativo, você vê que ele tem 5 requisitos de validade: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. E se há um vício de competência, por exemplo, esse vício, apesar de não ser no requisito forma, é um vício formal, porque não tem a ver com o conteúdo do ato. Por exemplo, na esfera federal, só quem pode fazer lançamento de ofício constituindo crédito tributário por meio de autoinfração é titular de cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Ok? Suponham, portanto, que ao contrário disso, né, descumprindo esta regra, um analista tributário da Receita Federal, que não tem competência para lançar por lavrando auto-infração, faça o auto-infração. Lavre o auto-infração. Esse auto-infração é nulo. Se ele vier a ser anulado mais à frente, a anulação foi por vício formal. Perceba que no exemplo que eu citei, eu sequer disse qual foi o tributo lançado. Não falei do conteúdo. Não falei se o tributo era devido ou não. Só por conta de ter sido uma autoridade incompetente que lançou, o lançamento é nulo. Certo? Então, vício formal. Aí, nesse caso, quando é anulado o lançamento, da data em que se tornar definitiva a decisão que anular esse lançamento, começa-se a contar o prazo de 5 anos. Eu sei que muita gente reclama disso, dizendo: e a Fazenda comete ilegalidade? Porque se foi lançado por quem era incompetente, o poder público cometeu ilegalidade. E é premiada? Porque ela é premiada, né? Se já tinha rolado, por exemplo, o prazo, já tinham passado 3 anos, o lançamento foi anulado, a Fazenda recupera os 5 anos. Né? Então a fazenda premiada porque o CTN prevê essa regra. Agora isso só vale para vício formal. Se o vício for material, para explicar vício material, eu tenho que dar um exemplo de conteúdo. Suponha que um cara passou no concurso há muito tempo, antes de a Constituição ser emendada e criar imunidade para a música nacional, não estudou mais, chegou e ingressou lá na livraria Saraiva e fez uma autuação por conta de ICMS não pago pela venda de produções musicais nacionais que se enquadrariam na imunidade do artigo 156-E da Constituição. Claro que ele não poderia ter lançado, mas o auditor pirou o cabeção nesse exemplo que eu estou citando. Aí suponham que o sujeito vai impugnar. Quando impugna, o lançamento vai ser anulado. No linguajar do processo administrativo, eles chamam julgado improcedente, mas é anulado. Só que o vício aí é material. Não se reabre prazo. O que é bem óbvio, né? Só da explicação dá para perceber por que não se reabre prazo. Porque vai reabrir prazo para quê? Para lançar de novo ICMS sobre uma operação imune? Veja que no primeiro caso faz sentido reabrir o prazo. Porque no primeiro caso o vício era só de formalidade, então você cumpre as formalidades. No primeiro caso, o lançamento tinha sido feito por analista, você reabre o prazo para que um auditor lance. Certo? E dê continuidade ao processo administrativo. Quando o vício é material, não faz sentido fazer isso. Então são essas as 3 regras que constam no artigo 173 do CTN. Eu expliquei aqui com exemplos, no livro dou mais exemplos, comento diversos casos, mas são essas 3 regras legais sobre decadência. Agora, o lançamento por homologação é muito diferente de tudo isso, né? Porque no lançamento por homologação, quando a gente desenha a linha do tempo, você diz, fato gerador nasce obrigação tributária, o próximo tracinho na linha do tempo não é nem lançamento, como acontece no lançamento de ofício ou no lançamento por declaração. O próximo tracinho já é um pagamento antecipado. O poder público, como eu falei logo no início, não calcula o tributo devido. Quem calcula é o próprio particular e antecipa o pagamento. E aí o poder público tem 5 anos para analisar se esse pagamento está certo. A lógica diria que se os 5 anos são para analisar se o pagamento está certo, contasse os 5 anos do pagamento. Mas não. O artigo 150, parágrafo 4º, deixa claro que o poder público tem 5 anos contados do fato gerador. A gente já comentou que se expirar esse prazo, comentou na live que trata das modalidades de lançamento, né? Que se passarem 5 anos contados da data do fato gerador, o contribuinte fez o pagamento e o fisco nada disse, considera-se que o pagamento foi homologado. O lançamento está homologado e está extinto definitivamente o crédito tributário. É a homologação tácita, por isso eu sempre advirto aos meus alunos que nunca digam: passaram-se 5 anos e o poder público não homologou. Ora, se passaram 5 anos e o poder público nada fez, ele homologou. Mesmo que tacitamente, mas ele homologou o lançamento que fora realizado, ou o pagamento que fora realizado.
Muito bem. Agora, esses 5 anos, a jurisprudência, depois de muita discussão, foram 40 anos de discussão para resolver isso, mas eu não vou falar dessa discussão, vamos para os finalmente. A jurisprudência chegou à conclusão que era o prazo decadencial que a Fazenda Pública tinha para lançar eventuais diferenças. Porque o que seria o contrário de homologar? Como seria a não homologação? Seria, por exemplo, você ter calculado que devia 15 mil reais, fazer o pagamento e o fiscal analisar e dizer, não senhor, você não devia 15 mil reais, você devia 25 mil. Então vou lançar a diferença. Então o prazo de 5 anos que o poder público tem contado do fatiador é prazo para lançar eventuais diferenças. Se passarem 5 anos, ocorre homologação, o que equivale a dizer que também a Fazenda foi atingida pela decadência do seu direito de lançar eventuais diferenças. Agora, o que o STJ fala de mais importante sobre esse assunto, que vai trazer um conjunto de definições jurisprudenciais a respeito de uma matéria que sempre foi muito controversa, é que o que se homologa é o pagamento. Não é o lançamento exatamente. Apesar de o artigo 150, parágrafo 4º, em determinado momento falar em homologar, o lançamento se considera homologado. Né? Na realidade, a ideia é que o que se homologa é o pagamento. Até porque, se você disser que homologa o lançamento, você está dizendo que quem lançou foi o particular. E o lançamento é privativo da autoridade administrativa. Tá? Então, o que se homologa é o pagamento. Daí vem várias conclusões. E é fundamental perceber que o STJ diz que se o que se homologa é o pagamento, a homologação não pode incidir sobre o nada. Em não havendo pagamento, se o cara não declarou nenhum débito, não pagou nada, aquele cara que, por exemplo, montou uma empresa é atividade, né? Mesmo que não tenha pessoa jurídica por trás, não tenha se firmado contrato social, não se tenha registrado o contrato porque não foi sequer firmado, não houve registro em nenhum órgão competente, a empresa é uma sociedade em comum sem nenhum registro, não é sequer pessoa jurídica, certo? Então essa pessoa vai vendendo, é bom que a gente lembre que a responsabilidade tributária passiva independe da regular constituição da pessoa jurídica, como diz o artigo 126, inciso 3º do CTN. Então, o sujeito não declara, não paga nada, não há o que se homologar. Por conseguinte, não pode ser aplicada esta regra do lançamento por homologação. Olha que curioso, o ICMS, por exemplo, é lançado por homologação, mas não dá para homologar o nada, diz o STJ. Então, nesse caso, o que se faz? Olha como é simples. Se você se imaginar como auditor, você ingressa num estabelecimento como esse, chega lá, Receita Federal, todo mundo nu, encosta na parede que eu vou lançar o tributo. Você vai lançar o tributo em que modalidade? Não é por homologação, você vai lançar de ofício. Ora, se você vai lançar de ofício, você vai usar a regra do lançamento de ofício. Ou seja, os 5 anos vão ser contados não da data do fatiador, mas do primeiro dia do exercício seguinte. Vejam que a Fazenda ganha mais tempo. Se, por exemplo, o sujeito calculou e pagou o ICMS em janeiro de 2020, o fisco tem 5 anos a partir de janeiro de 2020 para fazer, se pagou em fevereiro, né? Porque em janeiro você paga em fevereiro. Pagou em fevereiro de 2020, o poder público tem 5 anos a partir de janeiro, que é do fato gerador, para lançar eventuais diferenças, verificar se o pagamento está correto. Então, 5 anos a partir de janeiro de 2020 vai bater lá em janeiro de 2025. Só que se o cara não pagou, você vai contar a partir de 1º de janeiro de 2026. Desculpa, 2021. Aí vai bater, olha, 2021 mais 5 anos, 2026. O poder público ganhou praticamente um ano aí. Então, as questões de prova adoram fazer aqueles enunciados longos, mostrando que o contribuinte pagou um mês, não pagou outro, narrando um conjunto de situações. E se colocar que um mês ele pagou, no outro não pagou, no outro omitiu, você vai ter que separar mês a mês. Porque quanto aos meses em que ele calculou e pagou, mas o fisco acha que tinha que ter pago mais, o fisco tem 5 anos da data de cada fato gerador. Quanto aos meses em que ele nada pagou e nada declarou, você vai juntar todos esses meses e contar os 5 anos a partir do primeiro dia do ano seguinte. Veja que são regras diferentes. Isso tudo jurisprudencial, não está escrito no código em local algum. Agora, além disso, há a terceira hipótese, que é o caso em que o contribuinte ele declarou certinho o que ele deve, devo 50 mil, mas não tenho dinheiro para pagar, não paguei nada, pago zero, devo, não nego, pago quando puder.
Isso o STJ diz que constitui o crédito tributário, que as leis hoje, né, se a lei prevê isso, se a lei previr isso, o STJ diz que vale essa regra legal. Ela é compatível com a lógica do sistema tributário nacional. O contribuinte declara que deve, não paga, o crédito está constituído. Se o crédito está constituído, o poder público já pode mandar aquilo para execução fiscal. Então ele dizia o direito de defesa. Que direito de defesa? O contribuinte diz para o fisco, olha, eu devo 50 mil e não paguei, você vai notificá-lo para ele se defender e dever 50 mil? Não, direto para execução fiscal. Certo? Mas vejam, como declarar e pagar tem o efeito de constituir o crédito tributário, tanto é que já pode mandar para a execução fiscal, constituir em caráter definitivo na esfera administrativa. Então, obviamente, se começa a contar a prescrição. Começa a contar o prazo prescricional, porque agora a preocupação é com a execução fiscal. Certo? Então, declarou, não pagou, não há mais risco de decadência. O poder público vai ter 5 anos contagem da constituição definitiva do crédito para ajuizar a ação de execução fiscal. Ok? Então, atenção para esse aspecto. Agora, em suma, são 6 regras sobre decadência. Recapitulando rapidinho, tá? Primeira regra, primeiro dia do exercício seguinte, para lançamento de ofício. Segunda regra, antecipação da contagem. Antes de chegar ao primeiro dia do exercício seguinte, o fisco iniciou o lançamento por meio de um ato notificado sujeito passivo, conta daquele ato. Terceira regra, se anulou por vício formal um lançamento já feito, conta da decisão definitiva que anulou. Lançamento por homologação. Se o contribuinte calculou e pagou antecipado, 5 anos o poder público tem para analisar, contar do fato gerador. Se o contribuinte nada pagou, nada declarou, 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Se o contribuinte declarou que deve, não paga, não se preocupa mais com decadência, você vai contar a prescrição. E ainda há uma regrazinha intermediária. Porque é o seguinte, a regra que eu citei, em que o cara paga um valor e o fisco vai ter 5 anos para verificar se o pagamento é correto, contar esses 5 anos da data do fato gerador, ela vem do artigo 150, parágrafo 4º do Código. E nesse parágrafo 4º, o finzinho diz o seguinte, vai contar 5 anos do fato gerador, salvo dolo, fraude ou simulação. E aí acontece uma coisa curiosa. Se coloca salvo dolo, fraude ou simulação, mas não se diz o que vai acontecer no caso de dolo, fraude ou simulação. Então a regra é essa, salvo dolo, fraude ou simulação. Sim, e se houver dolo, fraude ou simulação, qual é a regra? Como não há regra, a resposta é que você usa a regra geral. Claro, se não há regra específica, vai para a regra geral. Qual é a regra geral? Primeiro dia do exercício seguinte. Então, os 5 anos vão contar do primeiro dia do exercício seguinte, quando o contribuinte praticou o ato com dolo, fraude ou simulação. E aí um detalhe, cuidado para não ter cabeça de fiscal ou de procurador defendendo já a fazenda pública em prova de concurso público. Porque se a banca disser o cara devia 100 mil reais e calculou e pagou 1.000, o fiscal já vai dizer, isso é fraude, meu amigo. O cara fraudou a contabilidade, não tem como um cálculo desse. Então vão ser 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte. É interessante para o fiscal, porque ele vai ter mais prazo para lançar. É interessante para o procurador, porque pode acontecer de aquele aninho a mais ser a salvação do crédito contra a decadência. Certo? Agora, banca, você só pode presumir como que houve dolo, fraude ou simulação se a banca disser. Se a banca disser que o cara pagou 1.000 reais, calculou e pagou 1.000, você vai dizer que ele calculou errado. Então o fisco tem 5 anos do fato gerador para ver se aqueles 1.000 reais estão certos. Salvo se a banca disser, fulano de tal, né? Eu não sempre falo que a banca tem um mind reading, né? Lê a mente das pessoas. Fulano de tal querendo fraudar o fisco, ou fulano de tal fraudou a contabilidade, omitiu operações, aí você vai dizer, houve fraude, e por conseguinte os 5 anos vão contar do primeiro dia do exercício seguinte. Então na prática, pessoal, apesar de estarmos tratando de lançamento por homologação, que tem uma regra própria escrita no código, qual é a regra? 5 anos do fato gerador para verificar se o pagamento está certo. Então apesar de estarmos tratando de lançamento por homologação, existem 2 casos em que você aplica a regra do lançamento de ofício. Aliás, até você fazer lançamento de ofício. Quais são os 2 casos? Quando o cara paga havendo dolo, fraude ou simulação, ou quando o sujeito não declara nem paga nada. E aí o poder público vai ter 5 anos contados também do primeiro dia do exercício seguinte. Então o único caso que você conta do fato gerador é quando ele paga o que ele declarou e o poder público vai lançar
alguma diferença. Claro, quando o poder público não vai lançar a diferença, está concluída a história, triste fim de Policarpo Quaresma, o crédito tributário está definitivamente extinto. São essas as regras sobre decadência tributária da jurisprudência. Com relação à prescrição tributária, a gente tem que ter uma atenção ao fato de que a regra colocada no código, é só uma. Ela é uma regra que diz que o prazo de prescrição é de 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário. Lembrar, quando o fiscal lança, o auditor lança o tributo, o crédito está constituído, portanto não há mais que se preocupar com decadência. Mas não comece exatamente daí a já contar a prescrição, porque o contribuinte pode impugnar. Normalmente a notificação vem dando prazo para o cara pagar ou impugnar. Por exemplo, você tem 30 dias para pagar o que foi lançado ou impugnar. 30 dias. Durante esses 30 dias, não se conta decadência, porque já houve lançamento, nem se começa a contar a prescrição. Porque nesse caso o prazo, o lançamento não se tornou definitivo ainda. Ok? Então, a definitividade vai acontecer quando? Ou quando se passar o prazo que ele tinha para pagar e ele não fizer nada, tinha 30 dias para pagar ou impugnar, nada fez. Então, se passaram os 30 dias, no 31º dia você diz é o primeiro dia do prazo decadencial e começa a contar a decadência. Ou, se o sujeito impugnar, recorrer, lembrem que impugnações, recursos, segundo as leis do processo tributário administrativo, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Tá? Isso está previsto no artigo 151, inciso 2 do CTN. Suspende-se a exigibilidade. E durante esse período de tempo, o crédito não está definitivamente constituído, então nem conta decadência, nem conta prescrição. Olha que interessante. Entre o lançamento e sua definitividade, não se conta decadência, não se conta prescrição. O Estado de Santa Catarina tentou até colocar na sua lei que teria um prazo para o processo terminar sob pena de extinção. Então seria uma prescrição intercorrente no processo administrativo. O Supremo Tribunal Federal disse o quê? Inconstitucional a regra, estava até na Constituição do Estado de Santa Catarina, inconstitucional a regra, porque decadência e prescrição tributária só podem ser disciplinados em lei complementar. Então nem a Constituição estadual pode fazer isso. Então pode durar séculos, ages, como dizem alguns, né? Pode demorar o que for entre o lançamento e o fim do processo administrativo tributário, se está fazendo demorar demais para julgar. Infelizmente, para o contribuinte não há prescrição intercorrente, só se começa a contar a prescrição da constituição definitiva do crédito. O que acontece? Já falei, ou quando o cara não paga nem impugna, ou quando termina todo o processo administrativo fiscal e passa o prazo que ele tem para pagar. Né? Porque quando termina o prazo, se diz agora se eu tenho 30 dias para pagar. Não é mais para pagar ou impugnar, terminou o processo. Então, terminou os 30 dias, começa-se a contar o prazo de prescrição. Esse entendimento é, inclusive, um entendimento sumulado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. Agora, lembra da questão da actio nata, né? Você tem que olhar que, em alguns casos, há um caso específico que o STJ julgou, que é quanto à anuidade dos conselhos de fiscalização do exercício de profissões, anuidade para a CREA, Conselho de Contabilidade, por aí vai. O que é que acontece? A lei, que são tributos, né? São tributos, são contribuições de três categorias profissionais ou econômicas, né? A lei diz que para os conselhos de fiscalização de profissões, salvo a OAB, a OAB, o que ela cobra nem é considerado tributo, mas os conselhos de medicina, contabilidade, administração, engenharia, agronomia, bem, eles cobram tributos. Então a lei diz que quanto a esses conselhos, o poder público só vai poder executar as contribuições quando o total do débito passar de 3 contribuições. Então, enquanto não chega esse montante, não precisa ser 3 atrasos não, basta somar todos, né? Somar com juro, com multa. Enquanto não se atingir esse montante, o poder público não pode executar. E, obviamente, você não pode ficar contando prazo para o poder público tomar uma providência que ele está proibido de tomar. Estou me referindo a poder público, me referindo a essas autarquias corporativas, né? Esses conselhos que o judiciário considera que são autarquias. Okay? Então, o poder público nesse sentido. Então, os conselhos não podem executar enquanto o débito não chega a um certo montante. Então, você não pode contar o prazo para ele executar enquanto não chegar a esse montante. Então, nesses casos, o prazo de prescrição vai ser contado só a partir do momento em que o débito atinge o montante legalmente previsto. Aí eu quero que vocês deem atenção, que as bancas cobram muito, às hipóteses de interrupção desse prazo de prescrição que estão no parágrafo único do
artigo 174 do nosso Código Tributário Nacional. E eu falo de cada um desses casos no item 9.1.6.1. Casos de interrupção da prescrição. Eu quero que vocês prestem atenção ao fato de que quase todos ali só acontecem no âmbito judicial. Pelo despacho do juiz ordenando a citação e execução fiscal. Despacho do juiz. Tá? Fala de protesto judicial. Certo? Agora, há um caso, que é o quarto caso, que acontece fora do judiciário. E que é o caso, por conta disso, mais cobrado em prova. Que é por qualquer ato inequívoco. Aí o código fala, ainda que extrajudicial. Certo? Que importa em reconhecimento de débito pelo devedor. Ou seja, a confissão de dívida é um caso de interrupção do prazo prescricional. Então, o que é que acontece? Se o cara pedir parcelamento, claro, se eu disser, eu quero parcelar esse débito de 100 mil que eu tenho, eu acabei de confessar que eu devo 100 mil. E, portanto, isso interrompe o prazo prescricional. Eu gosto de ter esse exemplo de parcelamento, porque tem gente que diz assim, Ricardo, parcelamento suspende e interrompe o prazo prescricional, não é? Eu digo, quase isso. Quase isso. Por quê? Eu estou dando mais atenção para os casos de interrupção que são mais cobrados, que estão expressos no CTN, mas tem os casos de suspensão. Claro que nos casos em que a exigibilidade do crédito está suspensa, o prazo prescricional está suspenso também. Afinal de contas, já falamos aqui que você não pode ficar contando prazo para alguém tomar uma providência que está proibido de tomar. Se a exigibilidade está suspensa, eu não posso exigir. Portanto, não posso executar. Ajuizar a ação de execução fiscal é a mais drástica medida de exigência. Certo? Então, parcelamento suspende o prazo de prescrição? Suspende. Ah, Ricardo, então suspende e interrompe? A resposta é não exatamente por quê. O que interrompe é a confissão de dívida. E o parcelamento não é confissão de dívida. A confissão de dívida ocorre com o pedido de parcelamento. É fundamental diferenciar, sabe por quê? Porque às vezes o cara entra com um pedido de parcelamento, e a lei de parcelamento traz vários requisitos para você poder parcelar. Aí você entra com um pedido e o parcelamento é indeferido. E apesar de ter sido indeferido, sacanagem com o contribuinte, alguns vão alegar, apesar de ter sido indeferido, o prazo de prescrição é interrompido. Por que é interrompido? Porque houve confissão. Agora, se há confissão, o prazo é interrompido, e se o parcelamento é deferido, ele não volta a fluir. Vai ficar suspenso. Alguns falam não se suspende, que se não se suspende, não chegou sequer a estar em andamento. Uns falam que é impedimento da fluência do prazo. Pouco importa, em prova chamam de suspensão. Então fica suspenso o prazo enquanto o sujeito estiver pagando as parcelas corretamente. Enquanto ele não for excluído do parcelamento. Normalmente as leis de parcelamento colocam uma quantidade de prestações que se o cara atrasar, o parcelamento é rescindido. 2 prestações, às vezes 3. Então chegou, não pagou 2 prestações, rescindiu o parcelamento, volta a fluir o prazo prescricional. Então o pedido de parcelamento interrompe. Não só ele, qualquer ato em que se configure confissão inequívoca. Né? Pedido de compensação. Fazenda, eu quero compensar esse crédito de 50 mil que eu tenho com esse débito de 30 mil. Mesmo que a Fazenda diga, ó, esse crédito de 50 mil não existe não. Mas você não disse que deve 30? Houve interrupção do prazo de prescrição. Então, confissão inequívoca interrompe o prazo prescricional. Então, dê atenção a esses casos de interrupção, dê atenção aos casos de suspensão, que o código não cita quais são os casos, mas, claro, se o crédito está com a exigibilidade suspensa, está suspenso o prazo prescricional. Tomem cuidado com o caso do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais, porque esse caso da ALEF é porque lá se diz que a inscrição em dívida ativa diz que é com procedimento de controle de legalidade, diz que suspende o prazo de prescrição por 180 dias, ou até a distribuição da ação de execução fiscal. Bestinha, né, a Fazenda, colocaram isso na lei por quê? Porque às vezes a Receita Federal, a Esfera Federal fica cobrando durante muito tempo, não consegue receber administrativamente, aí quando manda para a PFN executar, manda com um prazo bem pequenininho. Bem pequenininho. E para que não ocorra prescrição, foi que fizeram? Colocaram na lei que, a inscrição em dívida ativa, qual é o prazo para inscrever em dívida ativa? Não é um prazo específico. Só que a Fazenda tem que inscrever em dívida ativa antes de ocorrer a prescrição. O que ela tem que fazer em 5 anos é ajuizar a ação da execução. Conseguir o despacho do juiz ordenando a citação. Certo? Mas para que ela faça isso em tempo, tem que inscrever em dívida ativa antes.
Então, às vezes, se inscreve em dívida ativa muito próximo do prazo de prescrição. Aí colocaram, inscrever em dívida ativa, suspende-se o prazo de prescrição. Por 180 dias, por praticamente 6 meses, é muito bom, né? Ou não precisa durar 6 meses, nem sempre. Ou até a distribuição da ação da execução fiscal. Por que colocaram isso? Porque se ocorrer distribuição da ação da execução fiscal, o próximo passo é o juiz cite-se, mandar citar. E quando ele manda citar, ocorre a interrupção do prazo de prescrição, o prazo volta para o zero. Por que ocorre a suspensão do prazo de interrupção? Porque está lá escrito, naquele artigo 174, parágrafo único que eu falei, o primeiro caso de interrupção do prazo de prescrição, você tem que estudar todos, mas o primeiro e mais comum é o despacho do juiz ordenando a citação em execução fiscal. Então deem atenção especial a isso. E lembrar, lá no meio das hipóteses de interrupção, aparece o protesto judicial, que são despacho do juiz, protesto judicial, qualquer ato qualquer ato da fazenda que fazenda compra, qualquer ato judicial que constitui moro devedor, e o caso da confissão de dívida. Cuidado que o protesto que interrompe o prazo prescricional é só o protesto judicial. Lembrar que recentemente, há alguns anos, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional aquela previsão na lei de protesto que diz que é um título protestável a certidão de dívida ativa. A Fazenda Pública pode protestar e tem usado muito isso, principalmente para os débitos de pequeno valor. É um meio indireto de cobrança. Você protesta, o cara fica inscrito num monte de cadastro negativo, fica com a vida bloqueada e às vezes, para se desbloquear, vai lá e paga o crédito. É um meio indireto de cobrança. O Supremo entendeu que isso não é uma sanção política, que é razoável, que é proporcional. Se o particular pode protestar a título, que dirá a Fazenda Pública, que quando tem diferença tem vantagem processual, então a Fazenda pode protestar, só que é bom lembrar que esse protesto não interrompe o prazo prescricional, porque o protesto que interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único do CTN, é o protesto judicial, exclusivamente eles, tá? Eu estou fazendo aqui um resumão dos tópicos mais importantes sobre prescrição e decadência que aparecem nas provas de concurso público. Mas me permitam só para encerrar essa live sobre as formas de extinção, que eu não abordei todas aqui, todas estão abordadas com a respectiva jurisprudência e mostrando como se cobra em prova no nosso livro de direito tributário, no capítulo 9, mas eu quero só uma última palavra sobre o caso referente à dação e pagamento em bens imóveis. O que é que acontece? O Supremo Tribunal Federal diz que cabe aos entes federados, claro, regulamentar a dação e pagamento em bens imóveis, certo? Porque se dação em pagamento, pela essência do instituto, o credor tem que aceitar do devedor algo diferente do convencionado. Só que aqui é tributário, né? Tudo em lei, não tem convencionado. A lei manda pagar dinheiro. Então, se a fazenda credora aceitar receber algo diferente de dinheiro, isso aí vai quitar o crédito tributário. Só que o CTN só fala em bens imóveis. Teve ente federado, como o Rio Grande do Sul fez isso, o Distrito Federal fez isso. Na regulamentação também colocou bens móveis. O STF disse que não pode. Por que não pode? O porquê dessa história é simplesmente porque se o ente federal, por exemplo, o DF, aceita receber bem móvel, ele vai adquirir bens móveis sem licitação. Isso agride a reserva de lei federal para tratar de normas gerais de licitação. Aí você me diz, Ricardo, mas isso também acontece se ele adquirir, se ele receber como dação em pagamento bem imóvel. Ele estará adquirindo bem imóvel sem licitação. Então o problema é o mesmo. Não, porque nesse caso ele estará adquirindo bem imóvel sem licitação sim, mas com base numa lei federal. O problema é que a lei estadual ou a lei municipal elas não podem, essas leis, estabelecer novas hipóteses de dispensa de licitação. É sim uma hipótese de dispensa de licitação, dação em pagamento em bens imóveis. No meu livro de Direito Administrativo, também tem um livro de Direito Administrativo em coautoria com o professor João de Deus, eu coloco de maneira muito clara que é uma outra hipótese de um poder público adquirir um bem sem licitação. Não há problema porque é lei federal. Agora a lei do DF, a lei do Rio Grande do Sul, a lei de qualquer ente federado não pode ampliar as hipóteses de dação em pagamento, melhor dizendo, de dispensa de licitação. Então só vale dação em pagamento em bens imóveis. Cada ente federado pode regulamentar a dação em pagamento em bens imóveis. Regulamentar como? Veja, o credor tem que aceitar receber. Então o município, o estado, quem vai regulamentar vai dizer qual vai ser o órgão público que vai dizer se há interesse ou não de receber aquele bem. Não é porque o cara oferecer um bem imóvel que o poder público vai aceitar. Vai receber por que valor? Algum órgão vai ter que dizer qual é o valor. Certo?
vai criar um procedimento de dação em pagamento. Esse procedimento é regulado por lei local. Só que não pode esse procedimento expandir a forma de extinção do crédito tributário ao ponto de ela também trazer para dentro dessa forma de extinção uma hipótese de aquisição de bem sem licitação ao arrepio da lei nacional. Pois é, muito obrigado a todos. Perdão pela falta de interação nessa aula, tá a câmera um pouco tremida, porque tá aqui a gente não está usando o tripé, está usando a boa e velha mão, né, para fazer a transmissão. E na próxima aula, espero que o problema aqui, a internet já voltou, né, mas eu não podia perder o horário que eu tinha marcado com vocês. Então a gente continua a tratar dos capítulos do livro e vai tratar do capítulo 10, finalmente o capítulo 10, tratando das hipóteses de exclusão do crédito tributário. Até lá, muito obrigado por me acompanhar, bons estudos, beijo no coração, tchau, tchau.